Olá, amigos e amigas, é mais uma vez um prazer e um privilégio poder estar na presença de todos vocês. Quero agora me retratar com uma amiga. Mas reclamou injustamente porque em outros vídeos eu já tinha feito referência ao seu nome. Tati, obrigado em Porto Alegre, você que nos dá o prazer da sua companhia. E tantos outros amigos também, o Carlinhos, a Marli, a Solange Maria, o Fernandes Escoto lá em Novo Hamburgo, e por aí vai, uma série de amigos, o Vânios Porto em Campo Bom, Cal de França, e outros tantos e tantas amigos e amigas. Mas eu quero pedir um privilégio para você, não antes de você deixar o seu like, fazer a sua inscrição e clicar no sininho para receber as notificações de outros trabalhos que a gente estará colocando no ar. Eu quero falar sobre o projeto Bluebeam, mas esse trabalho de hoje eu vou ler, porque são páginas, da página 188 em diante do meu livro até a página 200 mais ou menos. E eu quero que você me permita, me dê esse privilégio de ler para você o que tenho escrito aqui. Passei a madrugada, inclusive, dando uma burilada e pesquisando sobre esse tema do projeto Bluebeam, no Raio Azul. E o capítulo começa exatamente assim. Certamente você já viu em algum noticiário, pela TV, ou no YouTube ou qualquer outro veículo de comunicação, temas envolvendo aparições de anjos, santas, santos, OVNIs, fadas, fenômenos meteorológicos completamente fora da realidade dos parâmetros aceitáveis pela ciência. Completando todo esse cenário, imagens de dragões, além de sons estranhos vindos do céu. O que estará acontecendo? Ou, quem sabe, a pergunta mais lógica seria: quem está por trás de tudo isso? Há quem diga que este é um dos projetos da NASA, minuciosamente planejado e arquitetado e que leva o nome de Bluebeam, Raio Azul. Especialistas e pesquisadores afirmam estar num avançado processo de implantação. Sem dúvida, este é mais um ingrediente adicionado ao grande manjar conspiratório mundial, onde, além de tantas outras armadilhas e histórias reais, tanto quanto sinistras, como o reino perdido de Agartha, os Illuminatis e a Intraterra, provavelmente para a maioria o projeto Bluebeam passe a ser a obra de maior requinte, reforçando todas as teses e provas existentes de uma gigantesca conspiração mundial. É inaceitável do ponto de vista da lógica humana o que estão fazendo, principalmente porque esse exercício de manipulação executado acaba, de certa forma, se transformando na verdadeira obra-prima dos maiores veículos de comunicação, vendendo a absurda ideia de uma podre verdade que jamais foi verdade, pois esses farsantes inescrupulosos, além de só produzir banalidades através de propagandas e programas que acabam sendo regras invioláveis, seguidas por uma multidão completamente incauta, isto é, despida de conceitos e despreparadas, se associam à mentira e injetam as mais sórdidas mensagens subliminares no inconsciente coletivo ao pé da letra, seguindo a cartilha da New World Order. Toda essa armação vem sendo de longa data implementada metodicamente, pois até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, num dos seus discursos referiu-se à nova ordem mundial, e que todos deveriam estar preparados e segui-la, bem como um grande ladrão brasileiro, aliás, o maior da história da humanidade, igualmente mencionou numa das suas falácias descaradas, fazendo eco às do súdito dos Illuminatis. O mais grave de tudo isso é que tal plano está sendo traçado e colocado em prática obedecendo às etapas muito bem planejadas, não de hoje, mas de muitas décadas passadas por um grupo que não mede esforços e muito menos consequências para a implantação de seus objetivos macabros, sendo capaz de coisas inimagináveis a fim de dominar completamente todos os povos e nações existentes sobre a face da Terra. Prepare-se. E nesse ensaio apocalíptico, nessa maratona rumo ao caos, a medalha de ouro fica por conta da Space Agency Yankee, como a estou batizando, a NASA. Projeto Bluebeam nada mais é do que a ferramenta a ser
utilizada para projeções holográficas tridimensionais, criando praticamente qualquer tipo de imagem no espaço e em qualquer lugar que lhes for conveniente, deixando bem claro para quem ainda tem dúvidas o principal objetivo: forjar através da ilusão uma histeria coletiva, como já ocorreu em algumas partes do mundo, inclusive aqui na América do Sul, mais precisamente no Peru, a aparição de um anjo no céu. Claro que tudo isso preparada também uma farsa com a aparição de Jesus e um falso arrebatamento da igreja, uma invasão alienígena com milhares de naves extraterrestres cobrindo os céus em todo o mundo e outras aberrações. Evidentemente que não se resume a isso tão somente. Ao que tudo indica, busca desqualificar a crença em Deus, principalmente no Messias, criando uma nova religião e, como já vem sendo embutido na cabeça das pessoas, a nova era que carrega em seu bojo uma ditadura comunista para a maioria imperceptível, a tal ponto que os debilóides comunistas afirmam que o comunismo não existe. Se não fosse cômico, seria trágico. Em outras palavras, isto é o mesmo que querer convencer a humanidade de que o Sol não existe e que não passa de uma mera ilusão de ótica. Como consequência, a dominação global sob um regime extremamente cruel, mais do que tudo o que já existiu até hoje em termos de política assassina, está mais do que clara, batendo à porta de todos nós. Significa dizer aquilo que reiteradas vezes mencionamos nesta obra: uma minoria insana, total e completamente pusilânime, dotada de uma frenopatia acima de qualquer entendimento que se possa ter sobre a loucura e que excede qualquer limite da compreensão humana a respeito do horripilante conceito que nos possibilite a imaginar mentes tomadas por Satanás, tramando a possibilidade de matá-lo para assumir em seu lugar. Isso é o comunismo. Esse é apenas um capítulo do pior filme de horror que estreia em breve no grande teatro chamado Terra e que tem como espectadores toda a humanidade. Esta encenação toda não passa de experimentos preliminares dentro do projeto Blue Beam para o golpe final que irá culminar com tudo aquilo que vem sendo planejado e a sua implantação definitiva, pois tudo vem sendo calculado e executado metodicamente. Enquanto isso, a grande mídia se encarrega de levar o foco verdadeiro de tudo que realmente interessa e está acontecendo para fora do raio de visão da massa de manobra, utilizando-se principalmente de seus telejornais para criar notícias mentirosas que objetivam fazer com que você e eu passemos a acreditar que o desmatamento desenfreado que ocorre principalmente no Brasil, e esse principalmente no Brasil, não significa dizer que somos todos nós que acreditamos nesta abominação, não é mesmo? Então, é de se pensar e de se chegar ao ponto de nós pararmos de dar ouvidos a essas falácias mentirosas, cretinas, ordinárias, que vêm ao longo dos tempos destruindo com tudo aquilo que eu e você temos como conceito sobre Deus, sobre a verdade suprema de todas as coisas que o Senhor tem nos mostrado e tem nos falado, pois nós, cristãos, temos que acreditar pia e completamente em tudo aquilo que vem sendo dito e informado a todos nós através da nossa fé. Pois vejam só, esse aparato todo, a falsa aparição de Jesus, naves extraterrestres cobrindo o céu, como já estamos aqui, não passam de falácias, de coisas cretinas, insignificantes, mas a maior parte das pessoas passa a acreditar em todo esse espetáculo armado pela grande mídia, e o objetivo fazer é justamente isso, não é mesmo? Olha só, como que fazem com que nós venhamos acreditar que o desmatamento desenfreado que ocorre na Amazônia, mas esse desmatamento desenfreado que ocorre na Amazônia, principalmente no Brasil, conforme a mídia esquerdalha
e inescrupulosa é de nossa responsabilidade e fazem crer a muitos que somos nós os verdadeiros, olha bem a que ponto eles chegam, fazendo nós nos sentirmos culpados por toda essa hecatombe que só existe para os incautos, sem falar nos demais lixos putrefatos, tais como novelas, aconselhamentos para casais em crise conjugal, os reality show, apologia ao tráfico de drogas, aos assaltos, ao feminicídio, filmes hollywoodianos. Vejam só, isso aqui é de extrema importância que você pare para pensar. Esses filmes hollywoodianos que acabam incitando a violência e a tudo que não constrói, muito menos edificam o ser humano como imagem e semelhança do Criador. Uma série de programas inúteis que se prestam apenas e tão somente para distanciar cada vez mais o homem dos caminhos de Deus. Esse é o propósito número 1. O que essa baboseira toda acrescenta de bom e de útil à vida de cada um de nós é a pergunta que fica. Mas vamos dar uma pausa para essa angústia e pensar no que realmente é verdade. Primeiro, é uma canalice afirmar que no Brasil está havendo um desmatamento e queimadas fora de controle. Até poderia estar acontecendo enquanto o corrupto cacique Juruna estava beijando a mão do pau-mandado dos Rothschild, mais especificamente de Emmanuel Macron, que em meados de 2004 passou a trabalhar na Inspeção Geral de Finanças do Banco Rothschild, lá em Paris, ou na França, em uma daquelas cidades próximas. E hoje é o atual presidente da França, mas continua sendo empregado dos Rothschild, só que agora como presidente da França, sem falar nas ONGs de fachada que estavam implantadas, e algumas delas, obviamente, financiadas pelos Rothschild, porque envenenaram-se quando o exército brasileiro começou a varrer com aquele lixo lá dentro da nossa Amazônia, conforme várias fontes e canais do YouTube citam, e tais ONGs se prestavam apenas para roubar nossas riquezas, não implicando apenas em madeira, mas ouro, pedras preciosas e outros. De forma, claro, clandestina, isso é, contrabandeadas para fora do país. Entretanto, não se resumia apenas às ONGs francesas, ali existiam outras e algumas ainda permanecem lá, alemãs, italianas e por aí vai. Até as nossas forças armadas as expulsarem do nosso território. Outra grande patifaria é o tal do aquecimento global, que autoridades científicas são categóricas em afirmar que não existe. Asseguram que estamos vivendo sintomas de mais uma glaciação na face da Terra, fenômeno esse que ocorre, segundo os mesmos, a cada 10 mil anos. Vejam só, como usam de artifícios para enganar. Quanto ao buraco na camada de ozônio provocado pela emissão de gases poluentes, não é tão monstruosa assim, mas evidentemente que precisamos cobrar das autoridades competentes providências urgentes através de leis que funcionem de fato e não sejam apenas objetos eleitoreiros, como tantos que não passam de discursos oportunistas e demagógicos em momentos convenientes para enganar bobos e cair no esquecimento quando passam as eleições. Uma estratégia fútil, até banal, ridícula, mas que ainda funciona, por incrível que pareça. Essas leis devem, antes de qualquer coisa, impor aos fabricantes de veículos movidos por derivados de petróleo, bem como a grandes empresas que despejam toneladas de gases poluentes e fumaça diariamente por todos os recantos do planeta, as grandes petrolíferas igualmente impondo pesadas multas ao descumprimento das leis e estancar a sangria da corrupção, principalmente para que as mesmas se cumpram de fato e sejam pagas por parte dos culpados, pois até agora a maioria dessas empresas recorre à justiça comum e o tempo vai passando e engaveta daqui, engaveta dali, acabam prescrevendo sem que seja recolhido o dinheiro das mesmas aos cofres públicos. Nós, cidadãos, temos o dever de estarmos atentos a todas essas mazelas a fim de exercermos nosso papel de direito no contexto político e social, cobrando das autoridades competentes a aplicação das leis e o seu cumprimento imediato. Também é bom não se esquecer de sair da maldita manipulação imposta de maneira imperceptível e fútil, sutil,
para a maioria praticada por esta mídia esquerdalha infame, mentirosa e traiçoeira. Veja mais um ardil desse miserável e detestável andarilho das trevas, o inimigo número 1 de Deus. Outra das etapas para a destruição das religiões no mundo dentro do projeto Blue Beam da NASA será a repartição de todo o conhecimento arqueológico. Nós já nos referimos sutilmente e rapidamente sobre isso. E, para tanto, já estão implantados em diferentes locais, espalhados em várias regiões pelo mundo afora, elementos novos com o objetivo de destruir o que é verdadeiro. Esse será o momento de pôr em prática aquilo que muitos filmes já têm mostrado. Estarão produzindo terremotos em pontos estratégicos, quem sabe com o aparelhamento da ARP, utilizando sua arma geofísica, a mais terrível e temida por várias potências mundiais, pois, segundo informações, tem o controle da ionosfera terrestre. Nesses locais foram encontradas evidências de que tudo qual se acreditou, ensinado pelas religiões, estava totalmente na contramão da história, forçando as pessoas a crerem que tudo aquilo que aprendemos e que nos fora ensinado até então não é verdadeiro, e sim foi dada uma visão avessa ao real sentido. E se utilizarão de todas essas novas descobertas, preste bem atenção quando você ouvir pela mídia certas coisas, induzindo a população mundial a crer que todas as religiões cometeram um grande erro em suas interpretações. A manipulação emocional e psicológica já vem, como dissemos, há muito sendo exercida com extrema e incontestável eficácia. Como sempre, utilizando filmes hollywoodianos para que no momento oportuno as mentes previamente condicionadas não percebam o que de fato está acontecendo. Seriados como Jornada nas Estrelas, o famoso 2001, Odisseia no Espaço, produzido e dirigido por Stanley Kubrick, ficção científica de 1968, foi coescrito por ele, Stanley Kubrick, e Arthur Clarke, autor de um dos livros, O Admirável Mundo Novo, que passou a ser inclusive também um filme de mesmo nome, O Admirável Mundo Novo. Embora 2001 fosse baseado na obra de Arthur Clarke, The Sentinel, O Vigia. O filme 2001 estreou no Brasil em 29 de abril de 1968. Outro seriado, Guerra nas Estrelas, bem como os demais, exceção feita ao Admirável Mundo Novo, os demais retratavam toda a trama diabólica objetivando desqualificar a verdade. A história se desenvolvia mais notadamente num clima de invasões do espaço e o ardil não para por aí. Havia a união de todas as nações para repelir os invasores. E por falar em invasores, tivemos outro seriado de TV na década de 60 com o título The Invaders, Os Invasores, cujo propósito era o mesmo, lavagem cerebral. Apenas para citar mais um exemplo, olhem onde o cúmulo da abominação chega. O filme Jurassic Park entra na teoria do evolucionismo de Darwin, expondo Deus a uma condição absurda de ter proferido falácias, em outras palavras, um enganador. Imaginem a que ponto chega essa gente, essa turba de infames. É nesse ponto que nos deparamos com um dos execráveis mecanismos a ser utilizado para perverter a crença na busca e desterrar todas as religiões de uma vez por todas. Por sua vez, os abalos sísmicos em vários lugares vão trazer a ideia de que em tempos idos foram enterrados segredos e mistérios arcanos, quero dizer, altamente secretos e enigmáticos, tanto para a ciência quanto para a arqueologia. E essa será a chave para que cientistas e arqueólogos, paleontólogos, geólogos de todas as partes do mundo e principalmente líderes religiosos, em sua maioria comprometidos com o sistema e suas almas vendidas ao diabo, obviamente levantarão suas perversas bandeiras do satanismo e destruindo com todas as crenças quanto possível for e estiver ao alcance de seus perversos obstinados. E a massa de manobra, o rebanho dentro de sua mediocridade, exigirá provas concretas, é tudo que sempre exige, com datas e tudo mais. Como que tivesse que pôr em xeque tudo aquilo que aprendemos e conhecemos a respeito de credos e crenças.
Isto, evidentemente, será apresentado sepultando de vez para a maioria qualquer dúvida a respeito das novas descobertas e dos fatos refutáveis que lhes serão apresentados. E não para por aí. Voltemos um pouco no tema da holografia. Certamente muitos acompanharam pelos noticiários dessa mídia manipuladora informações de que os atornautas da NASA, como os chamo, de astronauta não tem nada, são atornautas da NASA, foram lançados ao espaço para reparar, também já nos referimos aqui em outra oportunidade rapidamente sobre o tema, reparar danos em determinados satélites que sofreram variações em seus equipamentos, e praticamente todas as pessoas acreditam ser verdade. Pasmem, pois o que realmente foram fazer lá em cima não foi nada mais, nada menos do que instalar equipamentos para as transmissões holográficas, bem como equipamentos para emitir sons estranhos, como também já foi anunciado em praticamente todos os telejornais do planeta. A partir de então, o anticristo surgirá como a criatura mais dócil e o maior pacificador da humanidade, ascendendo ao trono de onde reinará sobre todas as nações. E o horror dos horrores, então, já estará assolando todo o planeta. Estas são algumas das páginas da minha obra, e se hoje for o último dia? Falei para vocês que esse capítulo Blue Beam começa na página 188 e ele terminou hoje aqui na 201, mas ele se segue porque tem coisas muito mais macabras. Se você já se apavorou, se horripilou pelo que acabou de ouvir, você vai ver coisas que estão ainda por vir e que estão sendo implantadas, pura verdade e realidade. Como nós deixamos claro aqui desde o início desse nosso trabalho, nós não somos os donos da verdade e jamais teremos essa presunção. Agora você vai ouvir daqui somente a verdade. O crer ou não crer é uma decisão de cada um. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a vontade nossa, única, de cada ser, de escolher o que é bom e o que é ruim para si. De ir ou não ir, de fazer ou não fazer, de construir ou não construir. Está certo? Por essa razão, nós não vamos nos cansar de alertar as pessoas para tudo isso que está acontecendo. Não se trata de fazer pânico, tentar jogar as pessoas num mar de uma histeria coletiva. Absolutamente não. Essa teoria da conspiração, nada disso. Não se trata dessas coisas. Se trata de conscientização, de abrir as mentes, pelo menos tentar abrir as mentes para uma verdade incondicional. Agora, veja se não é um absurdo você ouvir de uma besta humana dizer que o comunismo não existe. Você vai equiparar uma abominação que fala uma besteira dessa com o quê? Se não existe o comunismo, então não existe o sol, a lua, as estrelas, o vento, a natureza de Deus. É coisa mais do que clara, nojenta, repulsiva, odiosa, para ver a que ponto eles conseguiram injetar estrume, excremento no cérebro dessas pobres e pusilânimes criaturas frenopatas, a chegar ao ponto de dizer que o comunismo não existe. Isso é a mesma coisa que você querer negar que para você estar vivo tem que respirar. É uma coisa abominável, mas infelizmente milhões, bilhões pelo mundo afora estão contaminados com essa praga, pior do que essa imundície que foi lançada por Satanás e seus asséculos no mundo e que hoje priva as pessoas de uma série de coisas. Mas eu peço a você, principalmente a você que é cristão, ore por essas almas. Vamos continuar clamando que Deus abra os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos incircuncisos e arrebente com as correntes de Satanás que estão amarrando seu coração, impedindo com que seja aberto para que o Espírito Santo possa habitar. Mas antes, limpe o lixo debaixo do tapete, porque o Espírito Santo de Deus não habita uma casa imunda, um templo imundo, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, portanto não tem que ter mácula e não pode ter mácula de pecado algum. Quero mais uma vez agradecer o seu carinho e obrigado por esse privilégio de poder ler algumas páginas do meu livro para você.
Obrigado e nós voltaremos a nos encontrar se Deus assim nos permitir. Até lá.